Ele começou com uma barbearia aqui em Divinópolis e se tornou referência nacional no visagismo masculino. A história do sucesso de hoje reúne muita técnica e coragem para transformar uma simples profissão em um grande negócio. Estamos na R Barber Club para conhecer a trajetória de Ronan Mendes, de onde ele veio, quem ele é e como chegou até aqui. É isso que a gente vai descobrir. Vamos falar da sua vida? Bora lá. Como é que tudo começou? O que você fazia antes de mexer com barbearia? Cara, eu comecei no comércio como vendedor e teve muito sentido pro que eu faço hoje, mas eu comecei na Chili Beans, vendendo óculos, e lá a gente fazia uma espécie de visagismo antes, sabe? A gente olhava pro rosto do cliente, pro estilo do cliente, para ver o que condizia com ele em relação ao óculos. Depois eu fui para uma loja de vestuário, que eu entrei lá como vendedor e depois me tornei gerente ali. E um dia eu atendi um cabeleireiro. Eu estava ajudando num atendimento ali de uma vendedora, estava atendendo um cabeleireiro, ele estava consumindo relativamente muito bem, né? Falei, pô, profissão legal, né? O cara tá sendo bem remunerado, tá num estilão legal. Foi aí que você despertou esse interesse pelo barbearia? Exato. E eu dou aula hoje no Brasil inteiro e eu sempre falo, os primeiros 10 minutos nunca fala sobre cabelo. Os primeiros 10 minutos eles são importantes para você criar conexão com o cliente, né? Para ele criar confiança em você. Então, lá a gente ia fazer isso. Então, o cliente chegava, eu não falava para ele nada de roupa, eu procurava entender um pouco da vida da pessoa, né? E esses primeiros 10 minutos era muito importante. E nesses 10 minutos ele tinha me falado que ele era cabeleireiro. Eu falei, cara, que legal, me conta aí, sua família mexe com isso? Ele falou, cara, que nada, 2 anos atrás eu era mecânico de moto. Eu falei, cara, legal, então essa profissão dá para você ser bom e num prazo curto, desde que você pegue o caminho correto, né? Em 2013 eu fiz o meu primeiro curso. E aí eu fiz o meu curso em BH, comecei nesse momento a estudar. E a ideia minha inicial não era nem fazer um curso para o público para cortar cabelo masculino. Sim. Porque existia, né, até então um conceito que o público masculino não dá dinheiro. Então eu vou começar no feminino. Por um acaso eu atendia o público masculino para suprir minha agenda, né, e tal. Mas o meu foco era focar no público feminino. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou lá quando você abriu sua primeira barbearia, nesse cenário onde os homens não gastavam tanto com eles mesmos? Então isso, na verdade, eu vi que não era porque eles não gastavam, é porque não existia uma oferta, né? Porque no final das contas todo mundo fazia a mesma coisa. E eu comecei a entender que existia um público que eles consumiam mais, mas não tinham lugar para eles consumir. Então assim, eu lembro uma vez que um cliente virou para mim e falou assim, Rona, por que você não aumenta seu preço? Tem clientes, tem amigos meus que não vêm aqui porque acham que é ruim, porque é barato. E nisso, o meu atendimento já estava R$30, enquanto todo mundo cobrava R$15 na cidade. E era a estratégia que eu tinha para não atrair cliente masculino. Eu falei, cara, mas sério? Ele falou, pô, engraçado. Aí ele virou, eu fui e falei, fiz o quê? Aumentei meu corte de R$30 para R$50. Na minha cabeça, o que eu tinha? Se eu perder o público masculino, é bom, porque eu ganho mais cliente, tenho mais horário para fazer o atendimento do público feminino. E aconteceu uma coisa diferente do que eu imaginava. Então, a minha agenda começou a encher mais. Tinha clientes que não estavam dispostos a pagar um valor menor. Mas quando eu desbloqueei esse nível, vamos dizer, de cobrar R$50, numa época que todo mundo cobrava R$15 para cortar cabelo, comecei a atrair um público que não tinha antes. E aí, eu comecei a ver que existia um mercado pouco explorado. Dar os primeiros passos em uma nova profissão ou tirar do papel o sonho de empreender não são tarefas fáceis. Porém, quando se pensa fora da caixa, essa realidade pode ser diferente. É engraçado porque desde o início até os dias de hoje, teve várias coisas, as coisas foram fluindo muito bem, né? Mas para quem está começando, eu acho que você sempre pensar um pouco fora do mercado saturado, né? Imagina, como que eu viro uma referência fazendo o que todo mundo faz? Eu acho que é muito bom você pensar, cara, se eu me posiciono de uma maneira diferente, se eu identifico o mercado e ficar fiel a isso, acho que esse é um desafio, sabe? Porque a maioria das pessoas, elas pensam no que está funcionando. Isso está funcionando, eu vou fazer só isso. Por exemplo, né? Se eu seguisse a ideia de cortar cabelo como todo mundo fazia, eu acredito que não seria o que seria hoje. Então, acho que um desafio que a gente tem sempre é não olhar para o que está acontecendo no mercado, não preocupar com o concorrente, fazer o seu bom trabalho, né? Acho que esse
não vou dizer desafios que eu enfrentei, mas para mim foi pontos importantes de ficar atento. Conta pra gente quando que foi essa virada de chave, que se tornou um Ronan referência em Minas e hoje até uma referência no Brasil. Eu entendi que eu tinha feito algo novo para o mercado quando eu desenvolvi a metodologia de visagismo, que hoje é a metodologia mais aplicada no Brasil, né? Então, assim, quando eu entendi que eu tinha desenvolvido, que eu fiz um primeiro curso de visagismo, eu falei, cara, é por aqui, eu tenho que fazer isso para o público masculino agora, então como que eu vou encontrar um estilo de cabelo, um estilo de barba ou até de óculos para o meu cliente? Então eu fui desenvolvendo essa metodologia e começou a dar certo. Eu falei, por que não eu vou ensinar isso para outras pessoas poderem fazer isso nos seus clientes também, né? E quando eu comecei a ensinar e comecei a ver que as outras pessoas conseguiam fazer isso com os clientes e eles terem resultados, acho que isso foi uma virada de chave para mim, assim, desenvolver uma metodologia e replicar essa metodologia para outras pessoas atenderem da mesma maneira, né? Porque todo mundo, antes, você chegava para cortar o cabelo, todo mundo, e aí, como é que você cortou o cabelo a última vez? E essa era a única pergunta que era feita, né? E hoje eu olho para isso, eu acho que é uma pergunta ou um dado que você colhe muito raso, você decidir algo muito importante, que é o cabelo é a roupa do rosto, né? Tem que ser seu estilo, tem que ser sob medida. Você dá de dica hoje, por exemplo, para uma pessoa que vai começar? Eu acho que desde o início tinha uma coisa que eu levo comigo até hoje, que é a vontade de inovação, mas eu vejo que uma das coisas que eu fui me desenvolvendo ao decorrer do tempo, pegando isso e crescendo isso, foi você gostar de algo e dedicar dedicar muito a isso, né? Então, assim, as pessoas elas perdem o foco muito fácil, né? Hoje eu vejo, cara, hoje o que está bombando é fazer isso, aí a pessoa começa, aí depois, antes de ver fruto verdadeiro, vem uma outra tendência, um outro mercado, aí a pessoa fica pulando de mercado em mercado. Então eu acho que hoje as pessoas têm uma dificuldade enorme de se manter firmes até que aquilo funcione, até que aquilo dê certo, né? Eu aproveitei a gravação para dar um trato no visual com o Gustavo, que é o responsável pelo meu cabelo. Enquanto ele fazia o corte, Ronan abriu o jogo sobre a fase atual do seu negócio e revelou o que ainda te move. Cara, hoje o meu negócio é um negócio tanto de educação para formar profissionais que querem atender num alto padrão, atender num alto nível, entender mais o porquê daquilo que faz. É um negócio de trabalhar a gestão da aparência das pessoas, então eu faço isso, eu ensino a fazer isso. E a gente tem um time, tanto em São Paulo, agora 2 times em grandes salões em São Paulo, em grandes salões que são referência, e aqui em Minas também tem que hoje é a R Barber aqui, com o Gustavo e o Vinícius também. Mas o que continua me motivando é mudar o mercado. Mudar o mercado como as pessoas percebem ele. Então não é sobre cortar cabelo, né? É sobre trabalhar a própria imagem, gestão da aparência, como que isso potencializa todos os resultados da vida. Foca no porquê. Porque quando a gente foca no o que a gente faz, sempre tem um valor baixo. Você sempre está na concorrência. Então, se o Gustavo focasse em cortar cabelo, o preço do corte de cabelo dele provavelmente seria o preço do que todo mundo está praticando. Quando a gente foca no porquê, a gente tem fãs. Então, você não está aqui para cortar o cabelo, você está aqui para ter uma imagem que é coerente com você, com a sua personalidade e que vai entregar beleza em nível de coerência, de estética e de proporção, por exemplo. Você quer trabalhar a sua aparência para se comunicar melhor, para as pessoas compreenderem quem você é. Então, aqui o porquê é esse. Mas todas as áreas têm o porquê, né? Qual que é o porquê? Foca no porquê. Por que você faz o que você faz? O que você faz sempre tem um valor menor. Acho que é isso. Muitíssimo obrigado, cara. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Todo mundo lá gostou demais do nosso bate-papo. Foi um prazer te receber aqui no nosso programa. Igualmente. Obrigado. Valeu demais. Até mais, gente. Parabéns, Pedro, Ronan. Pedro, seu cabelo ficou espetacular, eu gostei. Inclusive, eu já vou marcar meu horário
lá no Ronan Mendes, que eu vi que o trato é diferenciado, espetacular. Parabéns ao Ronan. História do meu sucesso mesmo, porque o sucesso dele já está rompendo as regiões aqui de Divinópolis, porque o cara tá fazendo sucesso, né, Pedro? O maior visagista do Brasil, meu filho.